Casablanca é um drama que se passa na Segunda Guerra Mundial, nessa cidade do Marrocos, que é uma zona de passagem para quem quer fugir da Europa para a América, em que a gente tem o personagem do Rick, interpretado pelo Humphrey Bogart, que é dono de um bar, onde eventualmente transitam pessoas de todas as nacionalidades, até que finalmente entra pela porta um antigo amor. Eu acho que o ponto principal do filme é a sua relação com o espaço. O filme se passa nessa cidade no Marrocos, né, Casablanca, onde seria um espaço neutro dentro da guerra, né? E não só isso, mas o próprio bar do Rick acaba também sendo esse espaço neutro. O que reflete também no personagem do Rick, que muitas vezes acaba querendo estar sempre à parte, não querendo tomar partido de ninguém nessa situação. Até que vem a personagem da Ingrid Bergman, esse antigo amor, e acaba colocando ele numa posição de ter que tomar uma atitude, tomar uma decisão, no caso. E a direção do Michael Curtiz, eu acho que utiliza muito a questão do olhar dos personagens, tanto do Rick quanto da Ilsa, né? Salvo engano, esse é o nome da personagem da Ingrid Bergman. E ele utiliza muito, em alguns momentos, a questão do primeiro plano, que seria essa câmera fechada no rosto. Que, no primeiro momento, quando ela chega no bar, ela pede pro pianista tocar uma música importante, né, pros dois, pro casal. E nesse momento a câmera fecha e ela olha em lembrança desse espaço anterior, né, no caso, Paris. E outro momento também, depois que já se encontraram, depois que eles já tiveram o primeiro encontro e o Rick fica até mais tarde bebendo, a gente tem a cena dele lembrando de Paris, né? E no caso, como esse é um filme de estúdio apesar de hoje o Casablanca ser um clássico, naquele momento ele era só mais um filme da lista, assim, era só mais um filme nesse ritmo industrial. Então o filme ele tem todo esse cuidado com a narrativa, então tem todo o cuidado de mostrar o que o Rick está pensando. E a própria cena, essa cena à noite no bar, a própria entrada da Ingrid Bergman tem uma questão mais estilística, mais lúdica, né? Ela acaba surgindo da escuridão, a luz acaba meio que focando nela. Um aspecto até meio teatral, assim, né? Quase como se fosse uma lembrança do passado que tivesse vindo à tona. É uma cena que tem um certo estilo e bastante bonita. Mas, de novo, o destaque é sempre nesse olhar, sempre na maneira que os personagens estão se olhando e sempre fechado nesse primeiro plano. E outro momento importante do filme é o confronto dos dois, onde acontece o beijo e um corte que, inclusive, o filósofo esloveno Slavoj Žižek diz que essa cena ela infere muita coisa, né? Fica muita coisa subliminar ali da relação dos dois, né? No beijo dos dois, que está sempre cortando. Porque esse filme ele também foi realizado durante o período de censura do Código Reis, e até o final do filme não tinha como a personagem da Ingrid Bergman ficar com Humphrey Bogart, porque o próprio Código Reis tinha essa censura de que uma mulher casada não podia deixar o marido. Então, até uma lenda que a personagem da Ingrid Bergman não sabia que ela ia ficar no final, né? Até para manter essa indecisão no olhar dela. Mas, de fato, ela nunca ficaria com o Humphrey Bogart nesse contexto por causa do Código Reis. Mas só para fechar essa questão do olhar, né, desse primeiro plano, no livro Cinema, Imagem e Movimento do Gilles Deleuze, ele comenta sobre um pouco essa questão do primeiro plano, e eu vou ler apenas um trecho aqui. Ele cita uma frase apenas, né? Do primeiro plano é a ideia de que ele nos apresenta um objeto parcial, destacado de um conjunto ou arrancado a um conjunto do qual faria parte. E em seguida ele utiliza uma frase do Bela Balaz, né, que é outro teórico, que diz o seguinte: pois a expressão de um rosto e a significação dessa expressão não tem nenhum nexo ou vínculo com o espaço. Diante de um rosto isolado, não percebemos o espaço. Então, a partir do momento que a câmera fecha nesse primeiro plano, a gente perde essa noção do espaço. E em vários momentos do filme, a gente tem essa questão, especialmente com a Ingrid Bergman. No contexto do Humphrey Bogart não tem tanto isso, até porque o filme traz essas lembranças, né? Então ele não deixa a gente tanto na expressão do Humphrey Bogart, mas especialmente na Ingrid Bergman a gente tem esse isolamento do espaço, né? E o que é bem curioso porque eles estão no bar, então tem muito movimento, tem muita coisa acontecendo. E o isolamento do espaço, mas de fato os personagens eles estão, digamos, lembrando de outro espaço, né? No caso, Paris. Então, de fato, a expressão do rosto se desloca daquele espaço, mas de fato remete a outro espaço, né? No caso, a lembrança desse amor passado.
Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, curta, compartilhe. E esses vídeos saem toda terça-feira. Hoje saiu na quarta, por questão de atraso. Mas se você se inscrever e compartilhar com pessoas para se inscrever, eu vou me sentir compelido a gravar no prazo. Então, deixa o like, comente e coloque sugestões de filmes que você gostaria de ver aqui no Videocrítica. Até a próxima.